Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno. Muito bom dia, se é que é possível, depois daquilo que aconteceu ontem à noite em São Januário. Primeiro, eu tenho que dar um recado aqui para você. Daqui a pouco eu venho passar o meu ponto de vista sobre tudo aquilo que aconteceu. Eu preciso falar de Vasco, mas também trazer novidades, e essa é grande. A 7KB entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saque instantâneo, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente, regulamentado e seguro. Mas fique atento, só para maiores de 18 anos, com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponta o celular que está aí na tela e conheça o mundo da 7KB. Olha, torcedor, vim aqui hoje conversar com você, depois daquilo que aconteceu ontem à noite. Não é uma tarefa muito agradável, sabe? Porque muita gente vai querer que a gente abra aqui e comece a falar fora Diniz, fora Diniz, fora Diniz. Num jogo que o Vasco foi senhor da partida, se o jogo teve aí com os acréscimos 100 minutos, juntando acréscimo do primeiro tempo com acréscimo do segundo tempo, a gente está falando aí de próximo de 100 minutos. Durante 90 minutos, o Vasco foi o senhor completo da partida. Só o Brenner perdeu 5 grandes chances. 3 bolas na trave, gol mal anulado e tudo mais. Só que isso me parece que é uma rotina na vida do vascaíno. Essa questão de sofrer gols no final, sempre com requintes de crueldade, sempre dessa maneira, e não é algo do trabalho do Diniz. Isso é meio que recorrente nos últimos anos. Se a gente parar para pensar, inúmeras oportunidades a gente tem de matar uma partida, não mata e acaba ficando para trás. E hoje o meu acorda aqui, eu nem vou fazer um acorda muito longo, tá, torcedor? Eu vou fazer um acorda mais curto. Eu fiz uma brincadeira esses dias aqui durante uma live, até o pessoal do Montagens Vasco lá acabou fazendo um recorte, fez um vídeo, ficou bem bacana. Isso não vale para o Vasco, isso é um ditado do futebol que certa vez eu ouvi aí, e como o nosso trabalho aqui no YouTube é um trabalho descontraído, eu brinquei falando que jogador que não tem uma qualidade muito grande, ou melhor, que você não possa contar sempre com ele, que ele vá te dar, na maioria das vezes, uma resposta positiva, não é legal muito você ter no elenco, porque é igual uma cueca velha. Pode acontecer um encontro casual e você vai acabar usando ela, e naquele dia vai ter um encontro casual e quando você vai passar vergonha. Ontem, eu até vou ler aqui para você, torcedor. Quem estava ligadinho ontem no pós-jogo, eu li. O Cerdeira era 21h41 da noite. O Cerdeira colocou o seguinte comentário no nosso grupo: tá faltando tomar o empate para mexer no time? Cerdeira sempre muito polido, ainda soltou um palavrão. E o que fez o Diniz? Começou a trocar. Faltava pouco tempo, a primeira alteração foi o David,
depois fez uma tripla alteração, até que por último colocou o Rojas. E infelizmente, os jogadores que entraram ontem na equipe do Vasco não conseguiram acrescentar absolutamente nada. Especificamente, 2 deles tiveram uma jornada muito abaixo. O Inestrosa, pelo lado direito, entrou, não conseguiu dar continuidade nas jogadas, errou passes fáceis. E o David, até foi uma pergunta que eu senti falta na coletiva ontem do Fernando Diniz. Aliás, eu assinaria a coletiva do Fernando Diniz com uma certa tranquilidade, porque eu achei que ele foi bem ontem naquilo que ele falou. O Vasco não ficou com a bola. E as ações que o Vasco teve foram ações horríveis. E só para não fugir do tema, a pergunta que eu iria fazer para o Diniz ontem era: qual foi a orientação do David quando ele entrou em campo? Porque o David não ficou onde estava o Brenner. O David não foi para a posição de centroavante. O David acabou caindo lá para o lado do campo e não conseguiu dar prosseguimento quase que nenhuma jogada. E assim, fazer previsão de Campeonato Brasileiro, um campeonato que começa em janeiro e vai até dezembro, é mais do que uma gestação. Vai ter torcedor da Chapecoense que essa noite pegou a nega velha aí, né? Vai gerar criança, vai nascer a criança, vai batizar a criança e não acabou o Campeonato Brasileiro. Porque o torcedor do Vasco, noite passada, não conseguiu. Não tem, pode esquecer, mas não tem a mínima possibilidade de conseguir algo depois do empate broxante, perdão pelo trocadilho, sabe? Então, é muito difícil a gente ficar administrando essa situação. E quando eu falo desse campeonato longo, que é o Campeonato Brasileiro, você fazer projeção agora é difícil. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a Chapecoense vai ficar agarrada brigando para não cair ali o tempo todo. O tempo todo, sabe? Uma partida ontem que fez em São Januário, que se o Vasco consegue fazer 2 gols de vantagem, ela tem que se abrir um pouquinho, vai 3, vai 4, vai 5, mas o Vasco não consegue ser efetivo. O Vasco não consegue chegar lá e matar, sabe? E ainda bem que para a gente não precisar fazer mais uso do banco em alguns momentos de jogadores que estão indo por ir no banco. E quando eu falo isso, não é nem dos que entraram ontem, porque particularmente eu acho o Hugo Moura um jogador ok. O Inestrosa veio com status de titular, daqui a pouco vai entrar e vai jogar como titular. O Rojas vem se mostrando um bom jogador, sabe? O David, é que às vezes eu ontem até queria ele de titular, eu acho que ele está com mais ritmo. Apesar de ter entrado mal, eu queria ele ontem de titular. Mas o que a gente precisa é dar uma encorpada no elenco, porque no banco tem jogadores ali que o Diniz olha e não está fazendo uso e não. Sabe o JP? O JP vai rolar em algum momento? Será que o Adson vai voltar a rolar em algum momento? O Vitor Luiz não está mais sendo relacionado. O GB será que vai rolar ou é melhor dar emprestar e dar linha na pipa? Então, com essa encorpada que está dando o elenco aí, com a chegada agora do Cuiabano, o Diniz já falou na coletiva que não pode jogar domingo, mas acredito que quarta da semana que vem contra o Bahia tem que ser titular. Com a chegada do Spinelli, a gente vai dando uma encorpada também para quem sabe poder mexer mais cedo e que para esses jogadores que possam entrar possam acrescentar também. Porque ontem o banco não acrescentou absolutamente nada. E para encerrar esse acorda de hoje aqui, gostaria de falar sobre o Léo Jardim. Uma partida extremamente insegura ontem. Um pouquinho antes do gol que ele levou, porque foi frango, tá? Aquilo ali. Tá, Jean, mas você não acha que frango é meio forte? Pro goleiro da qualidade dele embaixo da trave, ele frangou aquilo ali. Porque ele é um dos melhores do Brasil, ele é top 3 do Brasil embaixo da trave. Uma bola daquela ali, ele pode pegar ela até firme, não precisa nem botar para dentro do gol como ele fez, sabe? Então, essa questão do Léo Jardim me incomodou muito ontem. Um pouquinho antes do gol, teve uma bola alçada na área que o goleiro da Chapecoense não alcançou. Ele saiu para fazer a cobertura. Ele estava dentro da área, mas na direção da meia-lua ali, para o torcedor lembrar. Ele fez ali que ia pegar ela, não pegou e deu uma canelada na bola. Então, assim, esses erros individuais também acabam sabotando o trabalho. E o que o Vasco precisa? Entender amanhã à noite os resultados. Se o rival lá já ganhar do Sampaio Correia, o Vasco vai estar classificado. Então bota o time bem reserva contra o Botafogo mesmo, sabe? Dá uma mesclada, dá ritmo pro Inestrosa, dá mais ritmo pro Rojas, coloca o João Vitor na lateral esquerda, coloca o Saldívia para jogar, oxigena esse elenco, segura alguns jogadores essenciais, pelo amor de Deus, não coloca o Andrés Gomes para jogar, segura o Coutinho, segura o Robert Renan, sabe? Para partida que realmente interessa contra o Bahia semana que vem. Ah, não está classificado ainda, o Sampaio Correia ganhou do Flamengo? Aí é outra história. Mas se não, dá uma preservada no time
para essa partida contra o Bahia, que é o que realmente interessa. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje aqui? Senta o dedão no like, compartilha nas suas redes sociais, dá essa moral pra gente aqui do canal Atenção Vascaínos. Daqui a pouco chega o Emerson Rocha com o BDG, daqui a pouco chega aí, hoje tem o Sextou, o Flávio também tá retornando, a partir de sábado já tá conosco aí na nossa programação. Cola aqui com a gente, torcer para esses reforços estrearem o quanto antes para o Vasco continuar a sua caminhada aí e ser mais forte ainda nesse Campeonato Brasileiro. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!